Olá! Eu sou o Enxadrezando. Nesse vídeo, nós vamos apresentar uma análise de uma partida de Paul Morphy, um dos melhores jogadores da década de 1850. Sua compreensão das posições abertas mudou a forma de jogarmos o xadrez. A partida em questão é a famosa Partida da Ópera, partida realizada em uma casa de ópera em Paris. Bob Fischer, outro grande jogador de xadrez americano, falou que, abre aspas, foi talvez o jogador mais preciso que já existiu. E continuou com, ele encontra possibilidades de vitória em situações que pareciam sem esperança. Fecha aspas. Quase 200 anos se passaram desde a realização dessa partida, mas ainda hoje conseguimos tirar aprendizado dessa verdadeira maravilha do xadrez. Paul Morphy de brancas começa a partida com E4, E5, cavalo em F3, Morphy começa a partida com o peão-rei, junto com a variante do cavalo. D6, D4, bispo em G4, D por E5, bispo em F3, dama por F3, D por E5, Paul Morphy era um excelente jogador em posições abertas. Bispo em C4, desenvolvendo a peça e atacando o peão em E7. Cavalo em F6. Dama em B3, mantendo a pressão em E7 e atacando o peão de B7. Dama em E7. Ele traz a peça para o jogo colocando o cavalo em C3. C6, inibindo o salto do cavalo. Bispo em G5. B5, atacando o bispo. Cavalo por B5, mantendo o bispo. Repare que Paul Morphy prefere manter o bispo e perder o cavalo. Isso porque, apesar dos bispos e os cavalos terem o mesmo valor material, os bispos ficam melhores posicionados em posições abertas. Já os cavalos são mais úteis em posições fechadas. C por B5. Bispo por B5, cheque. Cavalo de B em D7, cobrindo o cheque. Roque longo, perceba que o jogador tinha a opção de fazer qualquer um dos roques, mas decidiu fazer o roque longo pois, além de proteger o seu rei, ele também posiciona a sua torre direcionada ao seu ataque. Torre em D8. Torre por D7, começando a enfraquecer a defesa do rei do adversário. Torre por D7. Torre em D1, mantendo a pressão. Dama em E6, propondo a troca das damas. Bispo por D7, cheque. Cavalo por D7, abrindo a diagonal do bispo das brancas. Nesse momento Paul Morphy faz uma jogada surpreendente que marcou essa partida na história do xadrez. Dama em B8, cheque. Existem vários temas relacionados a esse movimento. O primeiro deles é o lance forçado, repare que o rei das pretas não tem como se mover. O segundo deles é o tema do desvio, o cavalo não pode mais proteger o rei, e o terceiro é a entrada protegida, o bispo de casas escuras protege a entrada da torre em D8. Cavalo por B8. Torre em D8, cheque mate. De acordo com o comentário do grande mestre Rafael Leitão. Abre aspas. Acredito que Paul Morphy tenha sido o maior talento bruto da história do xadrez. Nem mesmo Capablanca, frequentemente citado como o enxadrista mais talentoso da história, pôde igualar seu feito. Tendo o xadrez apenas como passatempo, Morphy viajou pela Europa, pois precisava esperar para poder advogar. E venceu facilmente os melhores jogadores da época. Depois disso, voltou para os Estados Unidos e não jogou mais xadrez. Certamente foi mais um gênio do esporte. Fecha aspas. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Exercícios comentados. Como gostamos de deixar claro em nossos vídeos, não somos especialistas no jogo de xadrez. Aqui estamos apenas compartilhando os nossos aprendizados, e gostaríamos que vocês também compartilhassem suas experiências conosco. Exercício 1. Nesse exercício, as peças brancas acabaram de dar cheque no rei oposto. Podemos perceber também que as peças pretas estão a um lance de dar cheque mate. O jogador protege o rei com o peão em G6. Nessa posição delicada, nós temos que tomar cuidado, pois a derrota na partida é iminente. Pause o vídeo e encontre a melhor jogada. Aqui nós temos duas possibilidades de cheque. Nós vamos analisar primeiro a possibilidade que não vai dar certo para que você perceba como é feito o cálculo no xadrez. Quando você tiver experiência em cálculos, você vai perceber a melhor jogada sem ter que fazer todo esse rodeio. Temos um cheque em E7, o rei vai para a casa de H6, depois a dama vai para F8, cheque, o rei vai para G5. Depois peão em H4, cheque. Rei em F5, e não temos mais nada para evitar a derrota. Vamos ver a outra possibilidade. Perceba que a torre estará atacada depois que a dama der o cheque em H4. Então, dama em H4, cheque. Capture a torre do oponente, e elimine o perigo de cheque mate.
Exercício 2. Temos uma estrutura de peões fortes para ambos os lados. A torre do oponente impede a promoção do nosso peão. E temos um peão desprotegido em E4. A dama das pretas captura o peão. Acontece que esse é um erro muito grave no xadrez, uma vez que esse peão está envenenado. Repare que a dama do oponente está alinhada com o teu bispo e tua torre está no caminho. Então nós vamos mover a torre para G3, dando um ataque descoberto e ganhando a dama na sequência. Exercício 3. Podemos ver que o cavalo está atacado pelo peão, possivelmente o cavalo capturou o peão daquela posição para abrir a frente do rei. Nossas torres estão dominando a coluna E. A dama do oponente está um pouco afastada da ação. Peão por cavalo. O que fazer? Dama por peão, cheque, e apontando mais uma peça para a casa de E8. A dama protege do cheque. E agora nós vamos calcular os ganhos materiais. Perdemos um cavalo com o valor de 3 pontos, capturamos um peão, nosso saldo caiu para -2. Capturamos uma torre, aumentamos o nosso saldo para 3 positivo. O oponente capturou nossa torre, voltamos a ter -2. Capturamos a torre, nosso saldo volta para 3. O cavalo captura a nossa torre, voltamos a ter -2. E dama captura o cavalo, nos dando um saldo de 1 positivo. E aí a gente se pergunta: tudo isso pelo valor de um peão? Não exatamente. Perceba que o rei do adversário está em xeque, enquanto o nosso rei está seguro. Fora isso, a dama vai capturar o peão em C6, destruindo completamente a estrutura de peões do adversário. Exercício 4. O nosso rei está em segurança. Tem um peão passado e perto da promoção das brancas, e nossas peças estão seguras. As brancas jogam a torre cravando a nossa dama. A nossa dama está protegendo essa entrada da torre, dando cheque. O rei só tem uma casa disponível em B4. Peão em A5, cheque mate. Exercício 5. A primeira posição que me chamou a atenção foi esse alinhamento diagonal entre o rei e a torre do adversário. Nossas peças estão em casas claras, contra um bispo de casas escuras. Tem um cheque com a torre, mas é fácil de defender, movendo o rei para outra casa clara, ou simplesmente colocando o bispo na frente. Mas vamos ao exercício. Joga um bispo em A5. Como já analisado. Bispo em G5 dando cheque e atacando a torre. O oponente coloca o rei em F7, atacando a nossa torre. Nesses casos, você não pode se desesperar e capturar logo a torre, pois você também vai perder a sua torre, e vai ficar uma pela outra. Mas há um lance intermediário que salva a tua torre e você vai poder capturar a torre do adversário sem prejuízo. Torre em G7, cheque, a tua torre está com a proteção do peão em H6. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.